Graças, paz. Tudo bem? Graças a Deus, não é? Você que está em casa, nos assistindo, a paz do Senhor para você também, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Em todo o tempo, o nosso Senhor e Salvador é bom, não é verdade? Sabe, irmãos, é verdade, nós não sabemos mesmo, não é? O preço que foi pago, porque foi um preço muito alto. Deus, Ele nos tem como filhos, e como filhos, Ele tem dado o seu melhor, e o melhor de Deus, irmãos, é Jesus para nós, tá? Quando você pensar assim, que Deus deu o seu melhor em nosso favor, é porque o melhor de Deus é Jesus Cristo, não tem outro, não tem outro. Às vezes, irmãos, a gente entende que o melhor de Deus é as bênçãos do Senhor, não é? O melhor de Deus é o favor, e aí a gente busca e busca e busca, mas o melhor de Deus é Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, em Jesus Cristo. Às vezes nós queremos sabedoria como os gregos, não é? Deixe sua Bíblia aberta, por favor, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós vamos para lá, mas antes eu quero conversar com você 2 minutinhos. Às vezes nós queremos buscar sabedoria como os gregos, não é? Queremos buscar a nossa fé, ou depositar a nossa fé nos homens, assim como o gnosticismo, que é uma religião. Mas veja, irmãos, sabe quem tem poder para honrar a nossa fé? Jesus Cristo. É só Ele que tem poder para honrar a nossa fé. Irmão Paulo, tem base bíblica para isso? Sim. Mateus 28:18, o que está escrito lá? Disse-lhe Jesus: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Se você ler Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 11, 12, 13 em diante, você vai ver a palavra de Deus declarando que o Senhor criou todas as coisas. Foi por Ele e para Ele tudo criado. Então, irmãos, a nossa fé deve estar apoiada em quem verdadeiramente pode honrar a nossa fé. Eu, às vezes, ouço alguns pregadores colocando as pessoas para crer nos homens, porque são homens muito letrados, conhecedores das Escrituras, apologética refinada, não é? Uma teologia de primeira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se Cristo Jesus não for o teu Salvador, se Ele não for o teu guardador, se Ele não for o teu Senhor, de nada adianta a tua fé. Se Jesus Cristo não for o nosso Senhor, de nada adianta a nossa fé. Eu te explico por quê. Porque tudo está debaixo de Jesus. Tudo está debaixo da palavra de Cristo, do poder de Cristo, tudo. Então não tem como você se apoiar em algo que está debaixo. Por quê? Porque certamente será derrotado por aquele que é maior. Por mais sábio que seja o homem, por mais inteligente que seja o homem, ele sempre vai depender de Deus. E a palavra do Senhor declara que em Cristo Jesus, foi em Cristo Jesus, que Deus colocou, ou deu a Jesus todo o poder. Tudo está nele, tudo está em Jesus, em mais ninguém, em mais nada. O mundo não está à deriva, o mundo tem um Senhor. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é o inimigo, e a gente sabe. Todavia, a Bíblia diz que tudo
tudo e todos dependem do Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso saber disso. Sabe por quê, irmãos? Porque as Escrituras declaram que Jesus Cristo é misericordioso, é bom. Por isso é motivo da gente se alegrar. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é um Deus que tem compaixão no seu coração. Se agradou de nós, nos salvou, nos comprou, pagou um altíssimo preço, nos deu a liberdade em Cristo Jesus, para que nós possamos estar aqui hoje, por exemplo. É preciso valorizar essa liberdade. Então, nesta noite, eu queria falar para você desse Jesus, que é bom, que é misericordioso, que é bondoso. Por exemplo, se você ler Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 20, o profeta diz assim: disto me lembrarei, e por isso terei esperança. E ele vai citar 4 coisas. Ele vai dizer: eu me lembrarei que a bondade do Senhor é eterna, que as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas se renovam todo dia pela manhã. Esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso. E aí, irmãos, eu lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vejo aqui uma ação poderosa de Cristo Jesus na vida de alguns irmãos. E nós estamos vivendo dias em que nós estamos precisando agir como Paulo agiu lá em Corinto. A igreja de Corinto foi formada no seguinte contexto: Paulo chegou lá em Corinto e trabalhava de domingo a sexta fazendo tendas. Sábado ele ia para a sinagoga pregar o evangelho e combatia contra aqueles que não acreditavam na divindade de Cristo. Por exemplo, os gnósticos. Todo sábado. Depois de um tempo, chegou um casal para encontrar com Paulo lá em Corinto. Priscila e Áquila, né? E aí eles se juntaram e começaram a trabalhar. Eles também, Priscila e Áquila, eram fazedores de tenda. Eles começaram a trabalhar junto. Agora já não era só o Paulo, era mais 2, eram em 3. Depois de um tempo, chega lá em Corinto para encontrar com Paulo Timóteo e Silas. Timóteo e Silas. Quando Timóteo chega e Silas, Paulo então para de fazer tendas. Agora Timóteo trabalharia com Áquila e Priscila, e Paulo vai dedicar-se 24 horas, o seu tempo integral, para pregar o evangelho. Isso em Corinto. Bem, depois de um tempo, Paulo disse o seguinte: sabe, vocês não querem ouvir a palavra, vocês não querem Deus, vocês não querem Jesus. O sangue de vocês não é mais sobre a minha cabeça. Eu vou embora, eu vou para os gentios. E Paulo vai para a casa de um cidadão chamado Tito. Tito era cristão. E Tito morava perto da sinagoga que Paulo ministrava. E o chefe da sinagoga era um sujeito chamado Crispo. E o Crispo se converteu a Cristo, ele e toda a família dele. Agora, Paulo está cercado. Agora é Timóteo, é Silas, é Priscila, é Áquila, é Tito, é Crispo e aquela família. Paulo está disposto a ir embora. Agora eu vou para os gentios. Então Paulo teve uma visão. Cristo Jesus aparece para Paulo e diz assim: Paulo, eu tenho muita gente nessa cidade, e eu garanto a tua integridade física nessa cidade. Ninguém te fará mal algum. Fales e não te cales. Diante desta palavra de Jesus, Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto e fundou esta igreja. A igreja de Corinto foi fundada nesse contexto. Corinto é uma cidade portuária, né, de grande movimento, e uma cidade onde havia todo tipo de pecado, desde prostituição até homossexualismo. Bem, ali, o Senhor Jesus toma Paulo e esses irmãos e fundam a igreja de Corinto. Tudo bem, a igreja está fundada, está tudo certo.
Paulo, depois de 1 ano e 6 meses, vai embora. Quando Paulo está em Éfeso, na cidade de Éfeso, então ele fica sabendo que a igreja de Corinto está tendo muito problema. Todo tipo de pecado. Os irmãos não respeitam uns aos outros. Os anciãos se embriagam durante a ceia. É um monte de pecado. Então, é nesse contexto que Paulo escreve a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um ponto de observação. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós vamos ler o segundo capítulo, ela não é a primeira, na verdade, ela já é a segunda, porque Paulo, aqui mesmo, acho que no capítulo 5 e versículo 9, ou 7 e 9, Paulo diz que já escreveu aos Coríntios, não foi numa outra carta. Ele diz, olha, eu já vos escrevi. Ou seja, essa, na verdade, é a segunda carta, mas, segundo os estudiosos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele escreveu aconselhando a igreja, ele acabou se perdendo, eles não conseguiram encontrar, segundo os estudiosos, e por isso que Paulo, e é por isso que nós temos aqui como a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Coríntios 5, 1 aos Coríntios 5, 9, diz assim, ó, só para você depois ver em casa. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os ímpios. Paulo está dizendo que já escreveu uma carta aos Coríntios aconselhando eles sobre alguns problemas que eles estavam tendo. E aí, dito isto, eu queria ler com você, 1 aos Coríntios, agora sim, porque está na nossa Bíblia, está escrito assim, 1 aos Coríntios, capítulo 2. Vamos lá? Acompanhem comigo a leitura. Eu quero tirar daqui 3 pontos importantes para a nossa vida hoje, que eu creio que vai te dar força espiritual para que nós possamos avançar. Capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação. Em algumas Bíblias está escrito sublimidades, né? Com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo crucificado. Bem, primeira lição que eu vejo que nós aprendemos aqui, é que o nosso dever, como cristão, como pregadores da palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade de anunciar o testemunho de Deus. O testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus, irmãos? O testemunho de Deus é a sua obra. O testemunho de Deus é o seu poder, a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, a salvação. O testemunho de Deus é o amor, é a misericórdia do Senhor para conosco. O testemunho de Deus é a manifestação do Cristo de Deus na nossa vida, iluminando os nossos pensamentos, tirando dos nossos olhos espirituais a cegueira e nos conduzindo na verdade do Senhor. Esse é o testemunho de Deus. Testemunhar a grandeza do Senhor, os feitos do nosso Deus, a criação do nosso Senhor. Quando nós olhamos para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, em qualquer direção que nós olharmos, nós vamos ver a criação desse Deus maravilhoso. É o céu, é as estrelas, é o mar, é o sol, é a lua, é a glória de Deus estendida por toda a terra, como diz Isaías lá no capítulo 6, a terra está cheia da glória de Deus. Se nós avançarmos mais um pouco, nós vamos encontrar pessoas sendo transformadas, sendo curadas, vidas sendo resgatadas, famílias sendo restauradas. Sabe o que é isso? É o testemunho de Deus na terra.
É o poder de Deus tomando corações de pessoas, famílias na terra. Então esse foi o testemunho que Paulo deu lá em Corinto. É o testemunho que eu e você devemos dar aonde Deus nos colocar. Seja para uma pessoa, o nosso apóstolo sempre diz isso, seja para uma pessoa, para 10, para 100, quantas forem, a palavra de Deus não muda. É a mesma palavra. A interpretação da palavra é a mesma. A aplicação pode ser diferente, mas a interpretação é a mesma, não muda. O testemunho de Deus. Esse é o testemunho que nós devemos dar na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na condução por onde andarmos. Esse é o testemunho de Deus, a obra, a grandeza, o poder de Deus. É esse poder que transforma, é esse poder que resgata, é esse poder que salva, é esse poder que cura, é esse poder que liberta, é esse poder que nos dá força espiritual para avançar e ser mais que vencedor. Amém? Aí ele continua dizendo assim: eu não fiz isso com sublimidade de palavras, ou com ostentação de linguagem, ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo, a salvação precisa passar pela cruz, pela crucificação do Senhor. Às vezes nós buscamos saber das pessoas muitas coisas. Às vezes nós queremos que elas expliquem para a gente qual a sua religião, há quanto tempo estar nela, ou nós queremos saber aquilo que não é para saber. E aí, procurando saber coisas e mais coisas, como diz Paulo a Timóteo, Paulo foge dessas genealogias intermináveis que não adiantam nada. Nós, querendo saber muitas coisas, deixamos de pregar Cristo crucificado às pessoas. E aí nós saímos de lá como um excelente teólogo, professor, doutor da lei e tudo mais, e a pessoa fica lá cega do mesmo jeito, perdida do mesmo jeito, incrédula do mesmo jeito. Por quê? Porque eu fui mais preocupado em mostrar o meu conhecimento, a minha sabedoria, né? Mostrar que eu sou um homem poderoso nas Escrituras, e não fui na simplicidade do Evangelho. Paulo diz assim aos Gálatas, parece: eu temo que vocês se desviem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo diz assim: eu não fui com ostentação de palavras. O que é isso? Eu não fui eu não fui pregar a vocês numa linguagem de um conhecimento elevadíssimo, que foi impressionar vocês pelo meu conhecimento. E olha que o apóstolo Paulo tinha muito conhecimento, mas ele disse: eu fui na simplicidade do Evangelho. Eu fui falar para vocês de Cristo crucificado e não de mim. Eu não fui falar para vocês do meu poder, do meu conhecimento, da minha teologia. Eu fui falar para vocês de Cristo e esse crucificado. Simplicidade, irmãos. Nosso Deus é simples. Nosso Deus é simples. Deus trabalha na simplicidade. Na simplicidade do homem. Na simplicidade da mulher, do jovem, da criança. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que por mais simples que você seja, na questão da leitura, você pode ser uma potência na mão de Deus tão grande, mas tão grande, capaz de transformar vidas. Porque o nosso Deus é simples. O nosso Senhor Jesus Cristo, que homem simples. Leia a história, a biografia de Jesus na simplicidade. Você vai encontrar um jovem de 30 anos, mãos calejadas, pés calejados de andar, mas com poder, com glória. Deus poderoso. Uma mulher que lidou com todos os médicos durante muito tempo, gastou tudo que tinha, e os médicos não deram jeito, pois aquele jovem, de 30 anos de idade, carpinteiro, resolveu o problema.
na simplicidade do poder do Espírito do Senhor. Ele continua aqui no versículo 3, ele diz assim: e fui em fraqueza, temor e grande tremor, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. Paulo está dizendo que teve, durante esse tempo, 18 meses, em total dependência de Deus. Temor e tremor, total dependência de Deus. Quando o homem perde o temor e confia demais em si mesmo, Deus então se afasta desse homem. Um grande pregador, aqui na América, um certo dia, fez uma cruzada, e o estádio aonde ele ia pregar, encheu tanto, que fora ficou um pessoal querendo entrar. Quando ele subiu as escadas, que ele olhou e viu aquela multidão de pessoas, ele disse: verdadeiramente Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Então o ministério dele acabou ali, porque Deus não precisa da gente. Deus nos usa, e é privilégio, irmãos. Nós somos vasos. Dentro desse vaso de barro que é nós, o Espírito do Senhor está, para que a glória seja exatamente dele, e não nossa. A glória é do que está no vaso, e não do vaso. Por que o vaso é de barro? Porque o que é de barro pode quebrar com facilidade. O que está dentro de nós, esse é forte, esse é poderoso, é esse que nos sustenta. Por isso anda, vaso de barro, anda, mas anda nesta consciência: o que está dentro de mim, esse é forte, esse é poderoso, não sou eu, ele é forte. Por que que eu tudo posso? Porque ele é forte em mim. Por que que eu sei que eu sou capaz de chegar diante do enfermo e em nome de Jesus orar e o enfermo ser curado? Porque aquele que está em mim é forte, é poderoso para fazer. No combate contra as trevas, nunca caia no engodo da mentira de dizer assim: eu posso. Se você fizer isso, você se perdeu a luta, perdeu a batalha. É melhor você dizer: não, eu não posso, mas aquele que está em mim, esse pode. Se coloca na dependência, no temor e no tremor, na dependência do nosso Deus. Ele continua dizendo aqui no versículo 4, agora ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. No versículo 5 ele vai dizer por que foi assim. Ele diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Presta atenção que aqui tem um gatilho importantíssimo. Esse gatilho é importantíssimo. Toda a ação da ministração da palavra, da ação do poder de Deus, da demonstração de poder, do Espírito de poder, da cura, da libertação e da restauração, tem um objetivo: é para que a fé daquele que foi alcançado esteja em Cristo Jesus e não em nós. Todo o esforço de Paulo foi para que eles verdadeiramente crescem em Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: gente, eu saí de cena. A fé de vocês precisa estar em Cristo Jesus, e não em mim. Em uma outra situação, Paulo questiona e fala: foi eu que criei. Na verdade ele diz assim, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem de Apolo, né? Ele fala: por acaso Cristo está dividido?
Ele diz, olha, Apolo, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. O perigo é quando nós tomamos para nós esta glória, que é somente dele, e as pessoas começam a acreditar que nós somos alguma coisa. Recentemente, eu até compartilhei com alguns irmãos, eu vi uma cena que eu fiquei assustado. Um homem de um grande ministério deitado em cima de uma mesa, e as pessoas passando, tocava na cabeça dele, no corpo dele, passava na cabeça, no corpo e na cabeça, e ele dizendo, pode passar, o poder está aqui, vocês vão levando. Eu falei, mas o que é isso? Aonde eu vi Jesus fazendo isso? Aonde eu vi o apóstolo Paulo fazendo isso? Pedro, João, aonde? Eu não vejo isso nas Escrituras. Porque, irmãos, aí eu devo dizer, um povo sem sabedoria, um povo sem conhecimento, porque quem lê as Escrituras não cai nesse barco furado. Quem aprende um evangelho doente, crê num Deus doente e quer entrar num céu doente. Existe um ditado que diz assim, quando você pega um texto, tira ele do contexto, cria nele um pretexto, bota um cabresto e domina o texto, acabou. Agora, o texto está submetido a você e não você a ele, acabou. Eu preciso me submeter às Escrituras. Por isso Paulo diz assim, olha, eu ministrei a vocês Cristo crucificado, para que a fé de vocês não se apoiasse em mim, na minha sabedoria, mas se apoiasse em quem? No poder de Deus. Esse é o ponto, irmãos. No poder de Deus. Se a tua fé estiver apoiada no Senhor Jesus Cristo, ele disse, ninguém te arrebatará das minhas mãos. Ninguém, irmão. Porque você decidiu que a tua fé está em Jesus Cristo, o ressurreto, o ressuscitado, o eterno, o todo-poderoso. Ninguém pode te arrebatar das mãos do teu Deus. Ninguém. Agora, se a tua fé estiver apoiada em homens, com muita tristeza digo, você está perdido. Versículo 6, ele diz assim, entretanto, expomos, sabedoria, entre os, aqui na minha Bíblia está experimentados, mas talvez na sua esteja perfeitos, entre os perfeitos. Agora observa só em seguida, ele diz, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, ou que não tem valor algum. Veja que Paulo está dizendo que existe um tipo de sabedoria que é conversada entre os perfeitos, ou entre os experimentados. Quem são os experimentados? Os perfeitos. Vamos continuar um pouquinho mais aqui? Vamos entender? No versículo 7 ele diz assim, mas falamos a sabedoria de... Opa! Existe uma sabedoria de Deus para nós, irmãos. Para não sermos enganados, existe uma sabedoria de Deus para nós. Falamos a sabedoria de Deus. E em mistério, outrora, o que ele está dizendo? Outrora oculta, em mistério. Em outros tempos, esta sabedoria esteve oculta. Esteve oculta. Esteve sim. Ele diz, a qual Deus, pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Eu quero ir contigo até o 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu,
porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Lá em Tiago, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: você precisa de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Existe uma sabedoria em Deus, que Deus coloca no coração dos perfeitos, ou dos experimentados, como está aqui. Quem são esses? O povo de Deus. O povo de Deus. Sabedoria de Deus para o povo de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer avançar o reino de Deus. Esta sabedoria que esteve oculta em outros tempos, foi revelada a nós. Quem é a sabedoria de Deus para nós? Cristo, irmãos. Cristo Jesus. É a sabedoria de Deus para nós. Colossenses, ou é Tessalonicenses, capítulo 2, o texto que eu citei ainda agora, que diz: todos os tesouros estão nele, escondidos nele. Acho que é Tessalonicenses 2:3, parece. Colossenses 2:3, isso. Porque todos os tesouros da sabedoria e das ciências estão escondidos em Cristo Jesus. Essa sabedoria que esteve oculta em tempos passados, foi revelada a nós nesse tempo. Varão, varoa, abre os ouvidos e entende. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Você não precisa mais ser escravo da religião. Não precisa mais ser escravo do diabo. Não, por quê? Porque a sabedoria que esteve oculta foi revelada. É Cristo Jesus. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estava escondida, estava oculta. Pois é, foi revelada a nós. O Pai revelou. Ele continua dizendo assim: mas como está escrito, esse é muito conhecido, nós conhecemos bem, não é? Mas como está escrito, o que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, aqui na minha Bíblia está perscruta, mas é sonda, né? Penetra, né? Até mesmo as profundezas de Deus. E Paulo vai fazer um paralelo. Ele vai dizer assim: olha, assim como o Espírito do homem conhece o que está no homem, as profundezas do coração do homem, a mesma coisa é o Espírito de Deus, conhece as profundezas de Deus. Veja, irmãos, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Paulo está dizendo que os mistérios de Deus, a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, não é algo que é alcançado com a nossa capacidade humana. Não adianta, irmãos, eu ler 200 livros, 150 apostilas, e achar que agora, porque eu li, eu conheço a sabedoria de Deus. Não, irmãos. Isso aqui é o Espírito Santo que nos revela. O Espírito Santo é que revela a grandeza no teu coração, irmã Honorina. O Espírito Santo revela a grandeza no coração do pastor Francisco, da irmã Helenice, do pastor Disseu, pastor Nilo. O Espírito Santo é Ele que revela essa grandeza. É Ele que revela essa sabedoria. É Ele que revela os mistérios que antes estiveram ocultos. É o Senhor que revela. O problema é que às vezes nós queremos buscar esse conhecimento com a nossa própria capacidade, não vai dar. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, se o Senhor não nos mostrar,
Se Ele não revelar Cristo Jesus a nós, sabe quando nós vamos conhecer? Nunca, irmãos. Porque Cristo Jesus, Ele é revelado à igreja com propósito. Esses dias o pastor Samuel ministrou aqui sobre os dons espirituais, não é? E tudo o que é feito é para a edificação da igreja, para que o corpo seja fortalecido, para que nós possamos andar unidos na comunhão do Espírito Santo. Isso é um mistério que só foi revelado para os filhos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, se o Espírito do homem sonda o coração do homem e conhece, o Espírito de Deus é Ele que penetra as profundezas de Deus e nos revela. Aqui no versículo 10, ele diz assim, mas Deus, eu vou de novo aqui, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas penetra, até mesmo as profundezas de Deus. Eu vou retomar contigo isso aqui e dizer para você o seguinte: quando você lê o Novo Testamento, numa leitura bem calma, bem fria, sem pressa, você vai encontrar o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, principalmente, o evangelista João. Você vai encontrar esses homens falando coisas de revelações espirituais que você simplesmente não entende, como por exemplo a primeira carta de João, dizendo, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que as nossas mãos apalparam, ele vai dizer, a vida se manifestou e nós vimos ela. Como se entende isso? Ele dizendo, nós vimos a vida, nós tocamos na vida, nós ouvimos, a vida se manifestou. Ele diz, a vida que estava com Deus se manifestou diante de nós. Nós tivemos acesso a ela. Nós abraçamos a vida. Que loucura! Nós vimos a vida. Você já pensou? Alguém se manifesta aqui e diz, opa, eu sou a vida. Como é que é? Eu sou a vida. A vida se materializou. E ele diz assim, esta foi a mensagem que nós ouvimos dele, e é esta mensagem que nós estamos passando para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e com o seu Filho. A vida. No Evangelho de João, são 21 ou 28 capítulos? 21 capítulos. 978 versículos. Sabe quantas vezes o apóstolo João fala de Jesus no seu evangelho? 900 vezes ele fala. Só 78 vezes ele não cita Jesus. O demais, tudo ele cita Jesus, como Deus, a vida, o Senhor, o vinho, o Todo-Poderoso, o Verbo. 900 vezes. Só Jesus. Por que nós temos que congregar para falar de outras coisas? Por que nós temos que congregar para falar de dinheiro, por exemplo? Por que nós temos que congregar para estar falando do nosso conhecimento? Fala de Jesus, irmãos. Fala de Jesus. Faz como Paulo fez lá em Corinto. Eu não quis saber de nada entre vocês, eu quis apenas falar para vocês de Cristo Jesus e esse crucificado. Irmãos, esse é o nosso dever. Seja na sua casa, seja na sua empresa, na faculdade, jovem, onde você estiver. Tome essa lição do apóstolo Paulo para a gente. Eu fui a vocês anunciar o testemunho de Deus, para que a fé de vocês não se apoiasse em homem, mas no poder de Deus. Eu falei para vocês apenas de Jesus Cristo e esse crucificado.
Fique de pé, vamos orar um minuto, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso, papai. E te pedir, Senhor, que o Senhor possa encher o nosso coração de sabedoria, de discernimento, Senhor, nesse tempo, para que nós não sejamos, Senhor, enganados pela religião ou pelo homem, mas que nós sejamos cheios, Senhor, da Tua vontade, do Teu conhecimento, para que nós possamos andar, Senhor, na luz do Teu Evangelho, na comunhão do Teu Santo Espírito e no poder do nome do Teu Santo Filho Jesus, a quem o Senhor constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem o Senhor fez o mundo, Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nessa noite, Senhor, enche-nos da Tua sabedoria, para que, Senhor, entre nós possamos falar da sabedoria que o Senhor revelou a nós, pelo Teu santo, poderoso e glorioso Filho. Muito obrigado, Pai querido. Leva-nos para casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos guarda. Amém, Senhor.